Olá! Vamos continuar exatamente de onde paramos na nossa última análise. A gente descobriu uma pista fundamental, né? Que uma dieta desequilibrada é um dos grandes gatilhos para aquela inflamação crônica, sabe? Aquela que acaba abrindo caminho para a obesidade e para o diabetes. Aí é que ficou a grande pergunta. Como é que pode uma coisa que a gente come, sozinha, disparar um alarme de inflamação no corpo inteiro? Qual é a conexão, o mecanismo por trás disso que liga o nosso prato a uma condição que afeta tudo? E a resposta, gente, o elo perdido que conecta tudo isso estava o tempo todo bem aqui dentro de nós. Estamos falando da microbiota. Ela é a peça que faltava para montar esse quebra-cabeça. E olha, não estamos falando de pouca coisa não. O corpo humano é um verdadeiro planeta, habitado por ecossistemas de micróbios que são gigantescos, super complexos. E como essa imagem mostra muito bem, eles não estão só no intestino não. Estão na pele, na boca, por toda parte. Mas atenção, isso não é uma invasão, tá? Pelo contrário, é uma parceria, uma aliança que foi sendo construída ao longo de milhares de anos de coevolução entre nós e esses micro-organismos. Então, só para deixar bem claro, a microbiota é essa comunidade com trilhões de micro-organismos, a maioria bactérias, que vivem com a gente. É um universo inteiro morando ali, principalmente no nosso trato gastrointestinal. E agora vem a parte mais legal, que é como essa aliança funciona. Pensa na microbiota como se fosse uma academia de treinamento para o nosso sistema imune. É ela que ajuda a desenvolver os tecidos de defesa, que influencia na produção de anticorpos e, o mais importante, ela ensina o sistema imune a saber quem é amigo e quem é inimigo. Ela ajuda a modular as respostas inflamatórias para manter a paz, sabe? Para não sair atacando tudo sem motivo. O problema é que essa harmonia toda é muito delicada. E ela pode ser quebrada por um fator muito comum no nosso dia a dia, a dieta moderna. Vamos ver como isso acontece. Aqui a gente tem a cena do crime, digamos assim. De um lado, uma dieta equilibrada, cheia de fibras, que alimenta as bactérias do bem. E aí, o ambiente fica tranquilo, anti-inflamatório. Do outro lado, a dieta ocidental, muita gordura, muito açúcar, pouca fibra. Esse tipo de comida é um banquete para os micróbios do mal, aqueles que adoram causar uma inflamação. E esse esquema aqui, ele mostra o ciclo todo. O que a gente come molda quem vive na nossa microbiota. Essa comunidade de micróbios, então, manda sinais químicos para o sistema imune. E o sistema imune, com base nesses sinais, reage, criando um estado de saúde ou, se houver um desequilíbrio, um estado de doença. Esse desequilíbrio tem um nome, viu? Chama-se disbiose. É quando as bactérias que promovem a inflamação começam a dominar o ambiente. E o resultado? Exatamente aquela inflamação crônica de baixa intensidade que a gente falou antes. A disbiose é a fonte que fica alimentando essa inflamação silenciosa o tempo todo. Só que o problema não para por aí. Essa inflamação não fica só no intestino. A partir dali, ela começa a se espalhar pelo corpo todo, criando um efeito dominó com consequências bem sérias. Olha, essa imagem é muito impactante, porque ela mostra o rastro de destruição. Pensa nessa inflamação como uma pequena chama que acendeu no intestino. Essa chama começa a soltar faíscas que viajam pelo corpo, atingindo órgãos que estão longe, como o tecido adiposo, o fígado e até o cérebro. O que era um problema local vira um incêndio no sistema todo. E o que acontece na prática? No tecido de gordura, essa inflamação causa resistência à insulina, que é a base da obesidade e do diabetes tipo 2. Lá no fígado, ela contribui para a doença hepática gordurosa. E no cérebro, a inflamação chega a afetar o hipotálamo, uma área que controla o apetite, o que acaba contribuindo para a própria obesidade. É um ciclo vicioso terrível. E a lista, infelizmente, não para por aí. Essa mesma disbiose, essa mesma inflamação, está ligada também a mais doenças autoimunes, a um risco maior de infecções e até alguns tipos de câncer. É um único problema na raiz que gera um monte de galhos perigosos. Com tudo isso em mente, fica claro que a nossa visão sobre saúde precisa mudar. Não dá para pensar em sistemas isolados. A saúde é uma orquestra, é o equilíbrio de um trio. E a gente volta para essa imagem central, porque ela realmente resume tudo. A saúde é o resultado do equilíbrio delicado entre o que a gente come, a nossa microbiota e o nosso sistema imune. Não é uma guerra, é saber cuidar de um ecossistema. E essa citação, ela fecha a nossa descoberta de hoje com chave de ouro. A saúde e a doença não acontecem por acaso. Elas são orquestradas. São o resultado da interação entre esses três maestros: a dieta, a microbiota e o sistema imune.
E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que já aponta para o futuro. Se a nossa saúde é, de fato, um ecossistema interno, como se fosse um jardim, a questão muda. Não é mais sobre como lutar contra doenças, mas sim como podemos nos tornar bons jardineiros desse jardim. Essa é a pista para a nossa próxima e última análise.